Passou um tempo, e todos se encontravam na sala de cinema. Fantasma percebeu que, diferente das outras vezes, alguns anjos estavam caminhando com os demônios. Como Lute, que estava conversando com Chell e Angel, Charlie vindo com Sarah, e o mais surpreendente que foi Emily, vindo de mãos dadas com Carmilla e Rose. Que interessante, talvez isso realmente pode funcionar. Disse alguma coisa Fantasma. Não é nada, mas enfim, o que acharam da mansão Hellsing? Eu tiro o meu chapéu para o caçador de vampiros ter uma coleção tão vasta. Não é à toa que Alucard ficou tão poderoso. Pois é, o cara, além de ser um caçador nato, ele é realmente um gênio da alquimia. Nunca imaginei que existisse um humano com uma genialidade que bate de frente com a dos anjos. Não só isso, a mansão tá cheia de armas muito legais. Pois é, mas eu vi que na biblioteca estava faltando um livro que estava na seção arcana e mística. Pode parecer nada demais, mas senti que alguém não queria que soubéssemos do que se tratava aquele livro. Lamento ter feito você gastar toda a sua capacidade mental para descobrir isso, Alastor. Achei que estava óbvio que eu não iria deixar ninguém ler a fórmula de Ripley. Não teve como ninguém resistir. Todos, com exceção de Alastor, acabaram rindo do que Fantasma disse. O demônio do rádio estava ficando irritado, principalmente que o Fantasma tinha dito de forma honesta e sem zombaria. Me aguarde, Fantasma, vai ter volta depois dessa. Ora, Alastor, até parece que o Fantasma iria deixar você brincar com o livro contendo a fórmula de se tornar imortal. É nisso que eu gosto no Fantasma. Quanto mais ele te restringe, mais eu me divirto com isso. Parece que alguém esqueceu o seu lugar, não é mesmo, bichano? E vai fazer o quê? Mexer com a minha alma. Não acho que preciso te lembrar que estou livre de você, seu trapaceiro engomadinho. Perdi minha moral, nem o Zé Xiao me respeita como antes. E desde quando eu te respeitava por causa da sua moral? Chega, já implicaram demais com o Alastor. E de verdade, Alastor, eu me sinto muito bem com o Fantasma impedindo você de ler esse livro. Você não mostrou nada que prove que seja digno de tal conhecimento, assim como nenhum de nós. Me poupe do seu papinho, Sarah. Por eras você nunca se importou com o que acontecia no inferno, ou os poderes que adquiríamos. É bem hipocrisia sua se importar com o que fazemos logo agora. Pelo menos eu estou mudando como o Fantasma queria, mas e você? Quando que irá crescer? Ou o poderoso demônio do rádio é tão tolo ao ponto de não ver que pode ser mais? Eita lapada seca! Depois que Lúcifer, Adão e Vox disseram aquilo, todo mundo ficou quieto, tendo apenas o som dos chiados de rádio se manifestando na sala. Eu vou te mostrar o que o demônio do rádio vai fazer agora mesmo. Parecia que os dois iriam lutar, até que toda a sala é coberta por uma sombra gigantesca, o tipo de sombra que fazia o ar ficar mais denso, como se tivesse fumaça no lugar. Alastor e Sarah não se mexeram, pois sentiam que havia alguém no meio deles, e assim como todos os outros que estavam sentados, os dois sabiam quem era. É sério, precisamos ficar fazendo isso toda hora? Onde dois de vocês brigam como se fossem crianças, e eu tenho que apartar a briga? Se tinha uma coisa que ninguém gostava do que Fantasma fazia, era ele dando sermões, e não era que ele ficava fazendo isso toda hora, mas que os sermões dele doíam para valer. Tanto Alastor quanto Sarah ficaram encolhidos com o sermão dado por Fantasma. Alastor já tinha ouvido coisa muito pior que isso, e mesmo assim ele nunca conseguia deixar de se sentir intimidado quando o Fantasma chamava sua atenção. Sarah também não estava muito longe do que Alastor sentia, sendo a Gran Serafim. Ela é uma autoridade de grande respeito entre os anjos, e ela está viva desde o início da criação do mundo, onde ela tinha experiência para lidar com qualquer um. E mesmo com tantos méritos que a faziam ser vista como uma grande autoridade entre vários seres, ela se sentia uma criança perto da presença do Fantasma. Até mesmo ela sendo mais alta que ele, não mudava em nada. Isso era diferente de quando o Fantasma usava seus poderes. Essa aura que Fantasma emanava, uma autoridade que sobressai diante a sua, fazia Sarah perceber que Fantasma era mais do que poder bruto. Então, ninguém tem nada para dizer? Eu estou esperando. Desculpa. É para mim que vocês têm que se desculpar? Os dois se encolheram de novo, mesmo que as palavras de Fantasma fossem vazias como a escuridão, todos conseguiam sentir a firmeza, a força e a seriedade delas, e depois de um breve momento, Sarah se manifesta. Me desculpe, Alastor,
Não deveria ter dito aquilo sobre você, fui longe demais. É bom saber que a educação no paraíso existe, e você sabe admitir o seu erro. E agora é a sua vez, Alastor. É minha vez do quê? Eu não faço a menor ideia do que você... Alastor. Alastor foi abruptamente interrompido por Fantasma que o estava encarando. Sarah se viu sorrindo de braços cruzados. Se tinha uma coisa que ela adorava no Fantasma, era que, diferente de Charlie e dos outros, Fantasma não era flexível com ninguém que teimava. E era para ela não ter essa sensação, mas esperar seu pedido de desculpas nunca foi tão satisfatório como estava sendo agora. Ora, Fantasma, você me conhece muito bem. Eu só... Alastor. Fantasma, você não pode achar... Alastor. Escuta aqui, seu cretino. Se você... Alastor. O susto foi tão grande que todo mundo levantou das cadeiras. Alastor quase tropeçou e caiu no chão. Foi a primeira vez que todo mundo viu Fantasma exaltar sua voz, e foi bem assustador. Alastor estava encarando o Fantasma com os olhos arregalados, diferente das outras vezes. O Fantasma não estava manifestando o seu poder. Havia uma outra coisa que estava em volta dele, que o deixava com as pernas tremendo, uma aura que mostrava quem mandava naquele lugar. Foi aí que Alastor se lembrou de uma coisa que Fantasma não gostava, que era sua autoridade ser desafiada, mas ele percebeu que Fantasma não mostrou estar se sentindo com raiva, apenas exaltou sua voz para fazer Alastor lembrar onde era seu lugar naquela sala. Isso era diferente de quando ele desafiou Lúcifer. Fantasma conseguia ser até pior que Zestial, porque enquanto Zestial permitia ele ser flexível durante a conversa, Fantasma era totalmente focado no que queria ouvir dos outros. Então, depois de se levantar mesmo com suas pernas tremendo sem parar, Alastor encara Fantasma, vendo sua máscara inexpressiva como sempre, mas agora estava dando calafrios, e depois de um grande esforço, Alastor cedeu. Me perdoa, Sarah, eu também exagerei contigo. Fantasma olhou para Sarah após isso. A mesma estava um tanto tensa com aquela presença do Fantasma, mas logo acena a cabeça como sinal de que aceitou as desculpas de Alastor. Muito bem. Com tudo acabado, Fantasma para de manifestar sua aura, o que faz Alastor quase cair de novo após toda aquela pressão ter sumido. Então mesmo começa a andar para o banco onde ele ficava sentado, tendo Sarah fazendo a mesma coisa. Fantasma, eu sei que o Alastor pode ser um pouco complicado, mas eu não acho que precisava fazer isso. Charlie, vai por mim. O Fantasma foi até gentil com esse cara. E de verdade, princesa Charlie, o Alastor estava pedindo por isso. Fantasma só queria que ele pedisse desculpas, mas o nosso caro demônio do rádio é tão teimoso que transformou uma atitude mais simples que respirar em uma missão de vida ou morte. Que isso, gente, não precisam condenar o coitado também, ele está evoluindo, antigamente precisaria de dias para fazer ele se desculpar. Eu acho pouco, tinha que ter dado um soco na cara dele. Mesmo que o Alastor esteja longe de ser uma boa alma, é muito errado forçar alguém a pedir desculpas. Como é bom ter uma alma caridosa por aqui. Charlie logo sentiu alguém tocando seu ombro, era Fantasma. Embora todo mundo estivesse acostumado com ele, parecia que ela era quem mais estava aberta a aceitar seu toque. E Charlie não era de se gabar, mas ela se sentia orgulhosa em ser uma das poucas, quem o Fantasma até hoje não deu sermão, embora ninguém estivesse fazendo competição disso. Charlie, não quero que me entenda errado, eu não considero mansidão como fraqueza. Esse tipo de atitude requer controle e paciência, duas virtudes que exigem força. Pode não parecer, Charlie, mas você é forte do seu próprio jeito. Charlie fica surpresa com o que ouviu. Ela esperava ouvir qualquer coisa, mas nada parecido com aquilo. Ver que Fantasma considerava ela forte, tinha deixado ela feliz. Alguém reconheceu o seu esforço, sem precisar estar no seu hotel. Isso era revigorante. Foi então que Charlie sente a mão de Fantasma, pressionando levemente seu ombro. Mas não veja rigidez como sinônimo de crueldade. Só sou rigoroso quando é necessário. Quando a situação verdadeiramente exige ser rigoroso, até mesmo você precisa ver que uma mão firme pode valer mais que uma mão gentil em certos casos. E aí estava o ponto que Fantasma estava querendo introduzir. Charlie, por mais surpresa que estivesse com o elogio dele, ela já imaginou aonde a conversa dele iria chegar.
E a pior parte era que ela concordava. Ela já havia pesquisado que ser pulso firme às vezes pode gerar um bom desenvolvimento para o caráter de alguém. O problema era que Charlie nunca conseguiu ter essa atitude. Ela deixava essa parte para Veg, mas sabia que ela mesma deveria ter isso, só que estava sendo muito difícil. Dê um desconto para ela, fantasma. Charlie tem se esforçado em ser um pouco firme. Não duvido nem um pouco disso. Sei que Charlie se esforça até demais. Só estou clareando um pouco sua visão em ser rígida, até porque eu já passei por isso também. Não só Charlie e Veg ficaram surpresas com aquilo, mas todo mundo se surpreendeu quando o fantasma disse que passou por situações complicadas. Sério? Eu não sabia que você já teve dificuldades com alguma coisa. Verdade. Quero dizer, mesmo você sendo tão estoico, o jeito que você resolve as coisas faz parecer que tudo é simples. Até mesmo alguém como eu possui dificuldades na vida. No meu caso é quando devo ser rígido com os meus filhos. Eles são bons meninos na maior parte do tempo. Mas tem hora que devo chamar a atenção deles. Não gosto de ver eles magoados. Mas eles entendem que preciso ser assim para garantir que eles continuem sendo os filhos que têm orgulho. Não espero que entendam logo de início as minhas ações. Talvez quando forem mães possam entender. Após terminar de falar, Fantasma viu que Charlie e Veg não disseram nada após isso. Na verdade, as duas estavam boquiabertas. Foi então que ele se deu conta que a sala estava muito quieta, e quando foi olhar para todo mundo, viu que todos estavam boquiabertos também. O que foi? Você é pai? Sim, eu sou pai. Não estou vendo motivos para estarem surpresos. Cara, você não tem ideia, mas a gente tá tentando desvendar a sua história. Já tem um tempinho. E tipo, ninguém aqui pensou que você é pai. Isso é a coisa mais escandalosa que já ouvimos. Todo mundo acenou a cabeça com o que o Andrew tinha dito. No meu caso, eu pensava que você fosse um membro da realeza, porque você é muito educado tanto em falar quanto em agir. Por você andar com essa espada gigante por todo o canto, acredito que você é um guerreiro de grande renome. Eu imagino você viajando pelo mundo em busca de batalhas. Minha vez. Eu imagino que você é um morto-vivo que mata tudo no seu caminho e deixa para trás enormes pilhas de corpos. 4 de 4. Vocês se saíram muito bem adivinhando. Mentira que você também é as 4 coisas. Eu tive uma vida agitada. Mas tipo fantasma, saber que você é pai é a mesma coisa que descobrir que a redenção existe. E olha que ainda estou bobo com isso. O inferno não é eterno. Caramba, acabaram com a frase que eu gostava de usar. Mas então, fantasma, quem é a sortuda que laçou você? Laçou? Eu não entendi. Laçou é laçou. Eu estou querendo saber quem é sua esposa. Ué. Eu não sou casado. Se antes todo mundo estava surpreso, agora todos estavam espantados. Como que você tem filhos e não é casado? Que tipo de hack é esse? Pera, não me diga que... Não, Adão. Eu não tive filhos fora do casamento. Eu sei que isso pode não fazer sentido para vocês, mas no meu mundo, existem várias formas de ter filhos. Ao ouvirem aquilo, todos olharam para Fantasma como se ele tivesse trocado de rosto. Como que isso é possível? Quero dizer, adoção eu conheço, e criar vida com poderes e coisa e tal, mas porque eu estou achando que você não está se referindo a isso. Podemos deixar isso para depois? Pretendo explicar isso devidamente no futuro, afinal eu reuni vocês por uma outra coisa, que não seja saberem da minha vida pessoal. Por mais que todos tivessem entendido que veriam um novo universo, Fantasma tinha escutado um resmungo vindo de todo mundo. Por acaso a minha vida pessoal é mais interessante do que outros universos? Não é isso, é só que... Tá, eu admito. A gente quer mesmo saber a sua história. Mas não é porque os outros universos não sejam interessantes. É porque já tem um tempo que conhecemos você, Fantasma, e não sabemos de quase nada sobre você. Ao ouvir a resposta de Charlie, Fantasma olhou para o resto do pessoal, e todos ali compartilhavam o mesmo interesse da Princesa do Inferno. Entendi. Não irei dizer que não poderão ver o meu universo, se for da vontade de vocês. Isso irá acontecer algum dia, mas eu aviso que poderão não aprender muito com ele. Nossa, não precisa de tanto drama, se não quer mostrar pra gente, mas você sabe que maior parte da galera aqui vive no inferno. Não tem como sua vida ser tão ruim assim. Acontece que minha história não é boa e nem ruim.
ela só é amarga. Fantasma podia tentar fazer os outros desistirem de quererem conhecer o seu universo, mas o efeito sempre vinha ao contrário. Ele não podia negar que esses demônios e anjos eram bem persistentes. De qualquer forma, isso ficará para depois. O novo universo que apresentarei será inspirador para todo mundo aqui. Que legal, e dessa vez vai ser sobre quem? Não será somente uma pessoa, mas sim 3 seres bem únicos. Depois de Fantasma dizer aquilo, a tela começa a brilhar com todos sabendo o que irá acontecer.